Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra nesse momento. No livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, vai dizer a seguinte palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Queridos irmãos, nessa palavra podemos aprender que muitas das vezes, quando o Senhor tem um propósito em nossas vidas, e esse propósito, para ele ser realizado, ou as promessas do Senhor para ser realizada em nossas vidas, muitas das vezes o Senhor requer que nós abrimos de mão de alguma coisa que está ao nosso redor. E nesses versículos que eu acabei de ler, dá a entender que Deus chamou Abraão, e deu ali para ele 3 características, ou em outras palavras dizendo que ele tinha que tomar 3 decisões na vida dele para que Deus pudesse abençoar ele e fazer dele uma grande nação, e para que ele pudesse ser uma bênção. Uma das primeiras coisas que Deus pediu para Abraão, quando chama ele e faz promessas para ele, a primeira coisa que Deus falou para Abraão, ele falou assim: você tem que sair da tua terra. No meu modo de entender, o que é sair da terra? Sair da onde ele estava convivendo, sair do acomodismo, É onde ele conhecia todo mundo, tinha tudo em comum, ele sabia tudo o que ele tinha que fazer, as coisas estavam bem visíveis aos seus olhos, e Deus falou para ele que ele tinha que sair da sua terra, ou seja, sair do acomodismo. Depois Deus pega e dá uma outra sentença: Abraão, você tem que sair do meio da tua parentela, ou seja, ele tinha que abrir mão da parentela dele para que pudesse ser uma bênção. E os irmãos vão entender que mais na frente Abraão não cumpriu essa ordenança, sair do meio da parentela, porque quando Deus manda ele sair da terra que ele estava, ele saiu, mas ele levou o seu sobrinho Ló. E quando Deus fala para ele sair do meio da parentela, porque Deus já sabia que lá na frente poderia ter algum problema com a parentela, com o parente dele. E as promessas, o tratado de Deus era com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz do Senhor, saiu realmente da terra, só que levou um parente com ele, que foi seu sobrinho Ló. E os irmãos vão ver que mais na frente teve contendas, os pastores do seu sobrinho Ló com os pastores de Abraão. E aí é aquela passagem que Deus falou para Abraão, fala assim: Abraão, fala para Ló, para ele escolher, se ele for para um lado, você vai para o outro. Os irmãos conhecem essa palavra. Ainda bem que Deus, ele corrige muitas vezes naquilo que ele manda nós fazer, e nós fazemos diferente, fazemos errado, fazemos contra aquilo que Deus mandou fazer, aí dá errado. Ainda bem que Deus vem e corrige, porque quando Deus falou para Abraão sair do meio da parentela, não era para ele levar nenhum parente, ele levou. Lá na frente teve problemas com os pastores das ovelhas, e aí Deus falou: faz assim, Abraão, eu vou corrigir isso para você. Deus não falou com essas palavras, mas eu quero acrescentar. Vamos fazer um negócio, Abraão? Fala para Ló, se ele for para bandas do sul, você vai para outra banda. Deixa Ló escolher, porque aonde você for, Abraão, eu vou te abençoar. Meu irmão, quando nós estamos na direção de Deus, não importa o lugar que nós vamos sempre ser abençoados pelo nosso Deus. E aí Ló escolheu a melhor parte das campinas, onde que estava tudo bom. E aí a outra parte que não era muito bom ficou para Abraão, mas Deus abençoou a vida de Abraão, porque ele confiava e servia o nosso Deus. E a última sentença que Deus dá para Abraão, fala assim: Abraão, eu quero que você saia da casa de teu pai. O que eu entendo sair da casa do teu pai? Eu entendo que Deus queria que Abraão fosse totalmente independente e dependente apenas de Deus. Sabe quando nós estamos na casa dos nossos pais? Nós somos dependentes dos nossos pais, Nós não temos, não que tem filhos assim, mas tem alguns filhos que
não tem responsabilidade, porque o pai traz tudo, o pai traz alimento, o pai paga a luz, o pai paga a internet, o pai paga tudo, e aí você é dependente do seu pai. Mas Deus queria que Abraão não fosse mais dependente do pai, que ele fosse uma pessoa totalmente independente. Mas independente em que circunstância, né? Independente, né? Dele ter mais autoridade, dele ser somente dependente de Deus. Deus queria que Abraão saísse da casa do pai, saísse em terra aonde Deus ia mostrar para ele. E a única dependência que Abraão teria era ser dependente de Deus, que Deus ia suprir todas as suas necessidades. Era isso que Deus queria quando falou para ele sair da casa do pai, não ser mais dependente do pai, mas ser dependente de Deus. E aí por fim, aí Deus fala: Abraão, quando você, não está escrito na palavra, mas dá a entender no versículo 2, que após ele cumprir essas 3 ordenanças de Deus, aí Deus fala: e eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome, e você vai ser uma bênção. Querido irmão, se Deus pediu alguma coisa para você fazer, e que você está dependendo de algo para você fazer, de você abrir mão de alguma coisa para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, faça, que Deus, ele se responsabiliza. Prova disso que Abraão é chamado nosso pai da fé, né? E Deus realmente fez. Deus engrandeceu o nome de Abraão, abençoou por onde quer que ele passava, ele era abençoado. É certo que ele teve algumas dificuldades, mas as dificuldades que Abraão teve, Deus supriu todas as necessidades dele. Não teve falta de nada, porque ele deu ouvido à voz do Senhor. É bem verdade que vamos cometer alguns erros no decorrer da jornada, daquilo que Deus pediu para nós fazer. Igualmente Abraão cometeu um erro, não era para ele levar parente, ele levou Ló. Mas Deus foi lá e corrigiu, porque Deus sabia quem era Abraão, Deus sabia a confiança, a obediência que Abraão tinha com o nosso Deus. E Deus sabe qual é a sua obediência, a sua fé, a sua confiança que você tem em Deus. Então, se Deus está pedindo para você fazer algo, ou se Deus vai te pedir para você fazer algo, então faça conforme Deus te pedir. E aí, Deus vai engrandecer o seu nome, vai te abençoar, e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar melhor em seu coração, que possamos dar ouvido à voz do Senhor, que possamos dar ouvido em tudo que Deus pedir para nós fazer, e que nós possamos fazer certinho como Deus está pedindo, e aí as coisas vão fluir maravilhosamente em nossas vidas, vamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. E se fizer alguma coisa errada, aí ore, clame ao Senhor: Senhor, eu fiz isso aqui, deu errado, e eu acho que não era desse jeito que o Senhor queria, mas eu vi e eu reconheço. Em Provérbios disse: reconhecei em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Abraão reconheceu que não deveria ter levado o seu sobrinho Ló. Aí o Senhor endireitou as veredas de Abraão. Faz assim, Abraão, manda ele ir para um lado, você vai para o outro. E aí foi feito desta forma, e as coisas prosseguiram, e Abraão, dali por diante, foi uma grande bênção, e o Senhor abençoou ricamente ele com toda a sua família. Então muitas vezes o propósito de Deus é para você, meu irmão. Não inclui mais ninguém. Não que Deus não vai abençoar os seus familiares, não que Deus não vai abençoar os seus pais, mas se Deus tem um projeto, se Deus tem promessa para você, é para você. Então faça somente aquilo que Deus te pedir para fazer, e aí você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Não sei que hora você vai estar ouvindo essa palavra, mas essa é a palavra de Deus. Tudo que Deus ordenar você fazer, faça do jeito que Deus te ordenar, e aí você vai ser uma bênção, assim como Abraão foi uma bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.